vai prestar Enem e aí chega o momento de você utilizar o repertório. E aí você fica naquela situação, qual repertório que no final das contas eu devo utilizar? Surgiu aquele branco? Então faz o seguinte, se liga na aula de hoje que eu vou passar um repertório coringa para você não ter mais essa dificuldade. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo conteúdo de qualidade sempre para você. E nessa aula a gente trouxe um repertório, mas que serve para muita coisa, um repertório bem flexível, um repertório coringa para você. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre para você, que é costume aqui no começo dos nossos vídeos. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que nós possamos aí chegar a mais pessoas ainda e o YouTube, claro, entenda que a gente é relevante aqui em relação à divulgação e produção de conteúdo. E claro, também você pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes. Vale lembrar que tem vídeo toda semana. Dito isso, nós podemos ir para o nosso conteúdo propriamente. Mas vale lembrar também um detalhe importante. Eu sou um professor de português, professor de redação e atuo há um bom tempo na área, nesse segmento. Conheço sim filosofia, sociologia, história, literatura, arte em geral, mas de um conhecimento que é apenas o quê? Pragmático, prático, né? Para a gente utilizar na redação. Então não espere que o conteúdo de hoje trabalhe de maneira mais densa, mais profunda, aspectos filosóficos, ok? Eu simplesmente vou me valer de algumas teorias, de alguns conhecimentos, de maneira prática, para você utilizar de maneira muito pertinente, fácil, acessível na redação e conseguir consolidar o seu 900+. Então, se porventura eu cometer algum deslize em relação a algum conceito, alguma data, alguma informação sobre os filósofos que eu vou citar, por favor, me perdoem, podem deixar nos comentários a correção também, que é muito importante a sua participação na formação de conteúdo para mais pessoas também. E o que a gente vai abordar hoje, que serve como repertório coringa para sua redação? Olha que da hora! A gente vai falar do conceito de contrato social. Só que esqueçam a relação desse termo com a questão trabalhista de hoje. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar de um conceito do contrato social a partir dos filósofos contratualistas que formaram, que construíram, que consolidaram essa expressão. E quando eu falo do contratualismo, eu falo de uma corrente teórico-política que defende a ideia do pacto social que retira o homem do seu estado de natureza e que o coloca em convivência com o Estado. Para esses pensadores do contratualismo, nós, seres humanos, vivíamos antes numa situação de estado de natureza. E esse estado de natureza era a situação de selvageria, a situação de falta de moralismo, falta de controle e também um convívio pouco harmônico em relação às partes, à sociedade como um todo. A partir do momento em que houve um contrato social, olha que interessante o conceito de contrato social, eu estipulei entre esses membros da sociedade uma forma de convivência mais harmônica, em que cada um desses indivíduos vai executar uma função distinta dentro desse corpo social, em que os contratos firmados estabelecem a relação mais respeitosa, mais de zelo, mais empática, mais organizada. Isso se deve, obviamente, na consolidação das sociedades, da construção de uma convivência comunitária que vai permear o pensamento de cada um desses indivíduos, desses filósofos responsáveis pela elaboração do contratualismo. Ou seja, o que deu para entender aqui? Que o contratualismo, que essa teoria política, criou o conceito a partir dos seus estudos do contrato social, que em síntese nada mais é do que o estabelecimento de regras dentro de uma sociedade para nós podermos conviver tranquilamente entre nós. Isso porque, de novo, o estado da natureza do ser humano anterior à formação das sociedades era beligerante, era agressivo, não tinha regras, ou seja, era uma terra de ninguém mesmo. E aí nós temos três figuras mais marcantes que fazem parte do contratualismo. O primeiro deles é o Thomas Hobbes, essa figura simpática que você observa aí. Foi esse indivíduo justamente que criou aquela célebre frase que vocês às vezes usam de maneira pouco contextualizada na redação como uma forma de citação.
O homem é o lobo do homem. Vale lembrar que essa citação diz respeito ao estado de natureza do ser humano, ou seja, anterior à formação de um contrato social. Outra figura muito importante que provavelmente vocês conhecem é o John Locke. Esse inglês, o pai do liberalismo, também defendia essa ideia do contrato social como um elemento de código de convivência estabelecido entre os pares da sociedade. E por último, nós temos essa outra figura chamada de Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo francês que também ficou célebre e conhecido pela teoria do bom selvagem, que vai ser capitaneada aí pelo romantismo brasileiro. E essas três figuras fazem parte do contratualismo, portanto. Beleza, professor, entendi o que é o contrato social, mas como que eu uso isso na minha redação? Calma, cara aluno, a gente vai falar justamente disso. E olha só que bacana, eu trouxe formulinhas, estruturazinhas que você pode utilizar tanto na introdução quanto no desenvolvimento e vai ficar, ó, show de bola para vocês. Só que antes de entrar no mérito desses modelinhos que eu vou passar para vocês, eu sei que vocês estão ansiosos para saber como usa na prática, vale sempre lembrar o seguinte, vocês estão treinando redação? Vocês estão treinando toda semana, que é muito importante, inclusive, para você conseguir consolidar o seu 900+? Recentemente eu ministrei uma aula a respeito do que uma nota 1000 tem que a minha redação não tem. E uma das coisas que a gente percebe é que a redação nota 1000 não é construída de uma hora para outra, é construída a partir de um treinamento exaustivo, em que os redatores nota 1000 muitas vezes depõem o seguinte fato, que treinavam cerca de 2, 3 vezes por semana, ou seja, é muita coisa para realmente conseguir consolidar uma nota muito alta. E se você por acaso está procurando uma plataforma de correção de redação que possa corrigir assertivamente e de maneira personalizada as suas redações, você já encontrou. Acesse a Corrige-me, o link está na descrição desse vídeo. Certamente você não vai se arrepender e você com certeza vai conseguir tirar esse 900+ na sua redação ao final deste ano. Agora sim, depois desse merchanzinho básico para incentivar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, porque é dessa forma que a gente sobrevive, é o nosso ganha-pão também. Vamos para o modelo. Como você poderia fazer uso do contrato social na introdução como elemento coringa? Vale lembrar que você pode até memorizar essa estrutura aqui, beleza? Editor, sobe para mim, por favor, esse primeiro modelo. Dá uma olhadinha comigo com calma. De acordo com o conceito de contrato social cunhado pelos filósofos contratualistas, no processo de formação das civilizações, os indivíduos firmaram um pacto que permitiu uma convivência harmônica em sociedade, delegando ao Estado a função de garantir o bem-estar coletivo e a regulação das relações. Percebeu o que a gente fez? A gente pegou o conceito de contrato social que é trazido pelos contratualistas, necessariamente não precisei citar Hobbes ou Rousseau, nada disso. Eu simplesmente trouxe uma visão mais ampla e genérica a respeito do contrato social pelos contratualistas. Tá ótimo, é um repertório já legitimado por essa questão, perfeito? Veja, mais uma vez então, esse conceito de contrato social, ele permitiu um pacto de convivência entre a sociedade, em que, neste pacto, o Estado assume a função de garantir o bem-estar coletivo e a regulação das relações para toda a sociedade. Na sequência, olha só o que a gente coloca no segundo período dessa introdução modelo. No entanto, tal realidade está distante de uma concretização, que é essa regulação das relações, que é esse bem-estar coletivo, beleza? Uma vez que, aí veja que nós temos um espaçozinho para você preencher com a colocação do tema, colocação do problema, colocação da comanda de redação, ok? Encerramos esse segundo período com a problematização e aí nós temos na sequência a nossa tese, a nossa proposição, em que você pode optar por antecipar os argumentos que serão ainda apresentados em D1 e em D2. Vamos ver? Nesse sentido, é fundamental analisar as razões do impasse a partir de D1 e de D2. Veja que aí eu posso preencher com negligência estatal, com carência educacional, entre tantas outras coisas que eu futuramente, ao longo do desenvolvimento, obviamente, eu vou ainda colocar, beleza? Pô, professor, será que esse modelo, essa estrutura aí de introdução funciona mesmo? Vamos conferir na prática? Eu trouxe 2 modelinhos para a gente usar aqui, ou 2 temas de redação da banca oficial, inclusive. Olha só o primeiro aí que a gente tem baseado no tema de redação, dá uma conferida. Enem 2022, PPL, cuidado, essa é a segunda aplicação ou aplicação para pessoas privadas de liberdade.
Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Um tema bem contemporâneo, inclusive, tá? Nesse caso, olha só o que a gente fez. A gente respeitou toda a estrutura e a gente só preencheu algumas partes. Por isso que fica mais fácil. Por isso que os alunos que tiram nota 900 mais, eles conseguem executar uma redação mais rapidamente, porque ele já tem tudo pronto na sua cabeça. Eles utilizam modelos prontos como esse aqui. Vamos lá? De acordo com o conceito de contrato social cunhado pelos filósofos contratualistas no processo de formação das civilizações, os indivíduos firmaram um pacto que permitiu uma convivência harmônica em sociedade, delegando ao Estado a função de garantir o bem-estar coletivo e a regulação das relações. No entanto, tal realidade está distante de uma concretização, uma vez que muitos brasileiros ainda sofrem com a recorrência da insegurança alimentar. Nesse sentido, é fundamental analisar as razões do impasse a partir da negligência estatal e dos reflexos da crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19. Cara, funcionou, deu certo, percebeu? Você insere justamente nos momentos pertinentes a essa estrutura o tema e também a proposição, os argumentos que você pretende desenvolver ao longo da argumentação. Olha que bacana que ficou. Bom, aí vem um questionamento. Ah, professor, mas você fez com esse tema. Às vezes não cabe com outro. Vamos ver se não cabe mesmo? Olha só essa outra temática do Enem 2021, nesse caso que eu trouxe para vocês. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vamos lá? De acordo com o conceito de contrato social cunhado pelos filósofos contratualistas no processo de formação das civilizações, os indivíduos firmaram um pacto que permitiu a convivência harmônica em sociedade, delegando ao Estado a função de garantir o bem-estar coletivo e a regulação das relações. No entanto, tal realidade está distante de uma concretização, uma vez que muitos brasileiros não têm seus direitos e a cidadania assegurados pela falta de registro civil. Olha só que da hora! Funcionou muito bem, a gente colocou as palavras-chave direitinho do tema de redação nesse espaço destinado ao tema de redação, ao problema, à comanda de redação. Nesse sentido, é fundamental analisar as razões do impasse a partir da negligência estatal e também a gente poderia colocar a mesma forma reflexos da crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19. Afinal de contas, a questão da invisibilidade e a ausência de acesso à cidadania também foi agravado pela pandemia da Covid-19. Então veja que eu utilizei até mesmo a mesma estrutura de tese do exemplo anterior. Ficou bacaninha, ficou legal e encaixou perfeitamente, perceberam? Ou seja, vocês podem pegar esse modelo para a vida de vocês, para o Enem de vocês, para que esse Enem seja o último da sua vida, beleza? Bom, beleza, professor, mas lá no começo da aula você falou que esse repertório coringa funciona tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento. Sim, meu caro aluno, mas vamos com calma, vamos com tranquilidade, vamos ver como funciona agora a inserção desse repertório durante o desenvolvimento, que é muito importante também, né? Vamos lá então para o nosso modelo. De início, constata-se que o poder público não cumpre o seu papel. Perceba que nesse caso você tem que ficar muito atento. Por quê? Porque você tem que se comprometer lá na introdução a abordar uma lacuna estatal, tá? A negligência do Estado. Por que que aquele problema acontece, seja ele qual for no Enem? Por conta do Estado. Fome, por conta do Estado. Intolerância religiosa, por conta do Estado. Falta de segurança às mulheres. Problema do Estado, causa ou culpa do Estado. Então perceba que esse parágrafo ele tem em mente o quê? Culpabilizar o Estado, isso é muito importante. Só que vale lembrar que esse tipo de culpabilização ou busca de uma causa para analisar o problema da redação Enem sempre funciona quando se fala em problema em responsabilidade estatal, beleza? Então esse é o nosso tópico frasal. Veja que a gente não colocou nada a respeito de um problema específico, nada, né? Bem genérico mesmo. Na sequência, a gente segue o repertório. Vamos lá? Nesse viés, de acordo com os filósofos contratualistas, os indivíduos firmaram um pacto entre si para que a convivência harmônica em sociedade ocorresse mediante a gestão de um Estado que pudesse garantir o bem-estar coletivo. Tal conceito político foi chamado de contrato social, o qual, infelizmente, na atual conjuntura não é efetivado, visto que aí a gente vai analisar o quê? A situação da não efetivação desse contrato na atual conjuntura de acordo com o problema, de acordo com o tema de redação, de acordo com a comanda, tudo bem?
Na sequência, você vai fazer o quê? No último período, você vai trazer uma comprovação. Claro que isso vai depender muito do seu conhecimento também. Então, você vai fechar o seu texto a partir de uma comprovação dada por aquela problemática. Bom, professor, como que eu aplico isso na prática? Calma que o professor, como sempre, traz um modelinho para você poder melhor se localizar em relação a essas estruturas todas que eu passo aqui. Mas antes de ir para o nosso modelinho, para o nosso exemplo, eu quero pedir uma gentileza para vocês. Por acaso vocês têm certamente rede social, né? Facebook, Instagram, TikTok. Faz favor pra gente, segue a gente nessas comunidades, nessas redes sociais. É muito importante a sua participação lá e vale lembrar também que nós temos conteúdo praticamente diário lá, de redação, sobre aspectos gramaticais, sobre aspectos literários, sobre a língua portuguesa em geral, e você vai gostar bastante. Vale a pena e também, claro, indica sempre para um coleguinha que é importante para a gente também, valeu? Dito isso, vamos inserir esse modelo, essa estrutura agora de acordo com o tema de redação. E o tema que eu escolhi dessa vez foi este aqui, ó, do Enem Digital de 2020, que foi diferente na edição de 2020, o Enem Digital do Enem impresso, beleza? Olha só o tema, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, visto que existe uma diferença muito grande economicamente entre a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, entre outras tantas coisas. Bora lá então para fazer esse desenvolvimento. Vamos supor que eu já tenha feito uma introdução bacaninha sobre esse tema, beleza? Agora, na sequência, o nosso desenvolvimento 1. De início, constata-se que o poder público não cumpre o seu papel. Aqui a gente não mudou nada mesmo, né? Porque, afinal das contas, é o nosso tópico frasal. Nesse viés, de acordo com os filósofos contratualistas, os indivíduos firmaram um pacto entre si para que a convivência harmônica em sociedade ocorresse mediante a gestão de um Estado que pudesse garantir um bem-estar coletivo. Tal conceito político foi chamado de contrato social, o qual, infelizmente, na atual conjuntura não é efetivado, visto que a desigualdade entre as regiões é perpetuada pela distribuição assimétrica de investimentos por parte do Poder Executivo e de sua pasta orçamentária, ocasionando uma construção da institucionalização da própria desigualdade. O que é institucionalizar a desigualdade? É o Estado ser responsável por naturalizar a desigualdade entre as regiões, em falta de investimento. Percebeu o que a gente fez? Nós pegamos aquela estrutura anteriormente mencionada, que eu passei para vocês, e inserimos a argumentação, a justificativa. Veja novamente, tal conceito foi chamado de contrato social, o qual infelizmente na atual conjuntura não é efetivado, visto que a desigualdade entre as regiões é perpetuada pela distribuição assimétrica de investimentos por parte do Poder Executivo e por sua pasta orçamentária. Então eu estou explicando por que esse contrato social não é efetivado a partir da questão da desigualdade das regiões, que é o tema de redação. Então, essa desigualdade é perpetuada por um poder executivo que não trata de distribuir equivalentemente, isonomicamente, as verbas orçamentárias para diversas regiões do país. Mesmo que essa argumentação ainda tenha ficado rasa, porque realmente ficou, você vai fazer o quê? Preencher essas lacunas agora, nessa outra parte, que é o período final, em que você traz uma prova. Olha só, prova cabal disso é a constatação de que os estados no norte sofrem com a carestia na área de saneamento, já que é a região que mais é prejudicada pela falta de água potável distribuída, enquanto no Sudeste o número de pessoas sem esse serviço essencial é muito menor. Veja o que a gente fez na comprovação, a gente acaba comprovando o que argumentativamente a gente havia colocado e defendido no processo todo de construção nos períodos anteriores. Então ficou bem bacana desse jeito esse tipo de construção, de modelo que você pode recrutar com eficácia no seu texto. E agora, o que vocês vão fazer depois dessa aula? Vocês vão treinar. Pega esses temas, estão disponíveis inclusive na nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me. Lembra que o link está na descrição desse vídeo. Acesse a plataforma, escolha esse tema e treina bastante, ok? Dessa forma, com certeza você vai melhorar e vai memorizar essa estrutura que é muito relevante. Valeu, gente linda! Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!